Olá pessoal, tudo bom? Bom também. Pessoal, estamos fazendo aqui uma série de lives no sentido de construir diálogos, construir discussões para um mundo bem melhor que nós estamos tentando construir nesse cenário pós-pandemia. A primeira convidada dessas lives é a doutora Érica Belon, doutora em gestão de carreiras, que vai nos falar desse contexto de empregabilidade pós-pandemia. Valeu, pessoal? Então eu estou aqui chamando a doutora, ela já vai aparecer aqui com nós e a partir desse momento a gente faz essa live junto com ela. Então você que está com problema de trabalho, problema de emprego, que é uma coisa muito recorrente nos dias de hoje, esse é um momento interessante para que você possa dar uma atualizada com a doutora Érica Belon, uma das maiores gestoras de carreira do Brasil, gente. A gente tem essa pessoa aqui em Itu, inclusive, que ela trabalha, e nós estamos esperando ela aparecer aqui para poder a gente começar essa conversa. Ela está entrando e é isso, pessoal. Ó, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. A gente, no final delas, vai responder todas elas. Doutora Érica Belon, presente. Olá! Aqui, um grande prazer. Boa Valeu tarde. mesmo, doutora. Essa é Boa a tarde. doutora Érica Belon. Boa Doutora Érica tarde. Belon. Boa tarde. Doutora Érica Belon, primeiramente, é um imenso prazer que você disponibilizou um tempo para a gente aí poder debater a empregabilidade pós-pandemia. Primeiro de tudo, antes de fazer as perguntas que eu vou fazer para a senhora, doutora, por favor, me conta um pouco como que está o seu trabalho hoje em dia, como que está essa questão, né, o seu trabalho em pandemia e pós-pandemia. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui conversando um pouco com você, levando alguma coisa para a sua audiência. É sempre muito bom falar com você, Macruz. Quando a gente fala da pandemia, né, para muitas pessoas foi algo assim bastante aterrorizante, né? Quando você fala sobre o ponto de vista do trabalhador e até do empresário. O meu trabalho hoje, eu digo para você que ele não sofreu grandes alterações. Por quê? Considerando que eu tenho uma escola de negócios e que eu trabalho com a área da educação, então eu já tinha a ideia de transformar muitas coisas no digital. Então nós já estávamos vindo trabalhando para que isso acontecesse. Juntou a fome com a vontade de comer, então. Sim. Então, a gente já tinha esse olhar, tanto que nós temos uma plataforma digital onde a gente já tem esses cursos lá, em virtude da nossa falta de capacidade, inclusive, de atender muitas pessoas. O que a pandemia fez para o meu trabalho foi apenas acelerar esse processo. O que nós estávamos pensando em viver tudo isso que nós estamos vivendo hoje, num período de daqui uns 2 anos, Foi a gente forçado a fazer. Sim, rapidamente, sem dúvida. Então tá bom. Ó, mais uma vez, pessoal, fique à vontade de fazer as perguntas que a gente vai responder no final. Mas agora eu preciso fazer a primeira pergunta para a doutora Érica Belon. Doutora, o que vai mudar no mercado de trabalho pós-pandemia? Como vai ficar a empregabilidade pós-pandemia? A Organização Mundial do Trabalho, Macruz, ela tem dado como estatística para a gente que 195 milhões de empregos foram esmagados com essa pandemia. Fala Quando de novo, a gente qual é o traz número? 195 milhões de empregos, Muita coisa. considerando aqui mundo, né? É a Organização Mundial do Trabalho. Quando a gente fala aqui do Brasil, nós estamos estimando uma média de 15 milhões de pessoas desempregadas. Eu não estou levando em consideração aqui os trabalhos informais, que o Brasil, inclusive, é um dos países que tem muito trabalho informal. Então, eu arrisco em dizer que nós vamos bater na casa de uns 20 milhões de pessoas desempregadas. Então, infelizmente, este é o cenário que nós temos, né? Isso é o que a gente hoje já estava ruim. Nós estávamos antes da pandemia com 12 milhões de pessoas desempregadas, muita gente fora do mercado, e a pandemia também acelerou esse processo. Ela veio para... depois a gente pode até falar um pouco de competência, enfim. Mas ela veio para dar essa acelerada. O que o mercado já estava caminhando, eu creio, para um momento como esse, eu acho que a pandemia também acelerou. Tá.
Bom, mais uma vez digo que a gente está construindo, para mim, está na construção do mundo novo, né? Sim. As coisas não serão mais as mesmas, vai ficar melhor ou pior, vai depender de cada um do como vai ficar. Então, assim, outra pergunta, doutora, qual é a primeira preocupação que o profissional deverá ter nesse novo cenário pós-pandemia, no mercado de trabalho pós-pandemia? Qual a principal preocupação que quem quer... A gente fala muito de emprego, né? Mas a gente quer falar de trabalho, né? De falar de Sim. empreender, de MEI. Mas, de qualquer forma, qual vai ser os grandes desafios aí que todo esse pessoal que está precisando se reinserir no mercado de trabalho vai ter no contexto pós-pandemia? Macruz, eu falaria para você que hoje o profissional que não entendeu ainda que permanecer na zona de conforto ele vai ser engolido, isso está acontecendo com ele nesse exato momento. Discorra um pouco mais sobre zona de conforto. Infelizmente, nós temos uma cultura de que estudar não é legal, que estudar me dá trabalho, né? Que eu posso ser alguma coisa sem estudar. E aí a gente pega alguns parâmetros, né? Porque realmente não dá para descartar que existem pessoas que se deram muito bem na vida e não tendo estudo nenhum, mas são exceções, né? A gente pode olhar muitas vezes ao nosso redor, nós temos grandes empresários que realmente, né, eles não tinham, mas nós estamos falando de um contexto de vida lá atrás. Porque hoje não sei nem se tem exceção. Entendeu? Hoje é outro cenário. Então, essas pessoas que não entenderem... Olha, Macruz, olha que interessante isso. Em 1900, o conhecimento da humanidade, em 1900, ele se dobrava a cada 100 anos. Em 1900. A partir da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento da humanidade passou a se dobrar a 40 anos. Hoje, a IBM diz que o conhecimento da humanidade ele se dobra a cada 12 horas. A cada 12 horas se dobra o conhecimento da humanidade. Como é que eu posso viver numa era do conhecimento e acreditar que eu vou sobreviver a um mercado extremamente dinâmico como esse sem ter conhecimento? Tá. Né? Lá atrás, essa questão do conhecimento não é mais uma coisa assim, eu gosto ou eu não gosto. Não tem opção. Ou você estuda ou você tá fora. E o mercado não tem pena da gente, né? Desculpe cortar a senhora, Imagina. mas a gente também tem um trabalho forte na questão da empregabilidade. Sim. Inclusive, nós temos 3 grupos de WhatsApp, né? E tem umas 550 pessoas envolvidas. E ao todo, doutora, só para fortalecer o que a senhora está falando, a gente tem 1.500 currículos. Eu peguei esses 1.500 currículos e fiz questão. O que eu vou dizer talvez não seja o que as pessoas querem ouvir. Mas é um fato, que era o quê? Desses 1.500, 60% tinham ensino médio completo sem faculdade. Sim. Somente 5% tinha especialização e o resto era dividido em pessoas que nem tinham o ensino médio completo e somente 20% tinha graduação. O que eu fiquei assim abismado, porque quando a senhora fala, tudo bem, tem gente que consegue, no dia de hoje eu acho que até não consegue. É exceção. Lá atrás isso poderia ser uma realidade, mas sim, hoje em dia eu acho mais complicado. Não é. Não é. Olha, Macruz, eu trabalho com a área de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas tem mais de 30 anos. Quando as pessoas entregam um currículo, eu vou falar para você como é que funciona no back, sabe lá atrás? Lá atrás como é que funciona? O sujeito vem e entrega para a gente o currículo. Esse currículo, né? Geralmente quem vai pegar esse currículo não cai na mão do gerente de RH, vai cair na mão do estagiário. O estagiário tem uma pré-seleção que ele faz. Olha, se separa para mim o currículo que a pessoa tem a graduação em tal coisa, que ela tem especialização em tal coisa. O estagiário vai lá separar esses currículos. Então, as pessoas acreditam que o mercado vai contratá-las porque elas estão desempregadas, porque elas têm filhos, porque elas têm aluguel para pagar. Não é. O mercado te contrata para te dar resultado. Se você me der resultado, eu coloco você dentro da minha empresa. E só é capaz de me dar resultado quem tem conhecimento. Quem não tem, não dá resultado. E uma coisa que eu sempre escuto é assim, eu trabalho com o quê? Qualquer coisa. Não! Não tem qualquer coisa, não tem! Né? Não tem qualquer coisa. O que é que você quer fazer?
qual é a sua competência, qual é a sua habilidade. Então, nós estamos vivendo um momento hoje que eu não diria para você... Ó, vou te responder até de outra forma, como você mesmo falou. Às vezes o que eu vou falar aqui pode ser que a pessoa não queira ouvir, não goste do que eu vou te falar. Me perguntaram, eu participei de uma entrevista no LinkedIn, me perguntaram o seguinte: Érica, você atribui... O que você pode falar para essas empresas que estão se fechando por conta da pandemia? Não. Vamos alinhar a pergunta. A empresa não está fechando por causa da pandemia. As empresas estão fechando porque elas não tinham gestão de negócios. Elas não estavam preparadas para enfrentar uma crise. É outra história. As pessoas hoje que não estão buscando, terão dificuldade de se inserir no mercado, não é por conta da pandemia. É porque elas não estão preparadas para enfrentar momentos de crise. E que preparo é esse? Qualificação profissional. Então, é a qualificação. O X é a qualificação. Pessoal, como vocês devem ter percebido, a doutora Érica Bellon, ela é sempre muito sincera. Eu tenho muita admiração por ela por isso. E espero que o que vocês estejam ouvindo vai ser algo que possa vir para melhor, para que vocês possam se tornar pessoas melhores. É isso que ela faz na vida das pessoas. É um alerta. É um alerta, sabe, Macruz? Porque eu falo que eu não posso levantar de manhã e vir aqui dar minha cara em redes sociais, que eu fico o dia inteiro falando só palavras de motivação. A motivação não vai tirar você, não vai te dar um emprego se você não entender que você tem que estudar. Não vai dar. Eu poderia estar aqui, sabe, falando, mas é mentira, eu não vou fazer isso. E outra coisa, né? O estudar até o momento não dá para fazer online. Você tem que sentar o bumbum na cadeira e ler, né? Não tem estudar. É sentar lá e estudar. Né? É sentar ali e fazer o que tem para fazer, sabe, Macruz? Hoje você tem inúmeros cursos que você pode fazer gratuitamente, então não tem desculpa. Se fosse lá atrás, né? Vamos pegar, quando eu fazia a faculdade, vamos pegar 20 anos atrás, era muito difícil. Você fazia isso para pagar a faculdade. É verdade. Hoje pagava a faculdade. Desculpa, né? Não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, não tinha internet, a gente não tinha nada. Eu estudava na biblioteca. Não tinha dinheiro para comprar livro, a gente ia para a biblioteca estudar. Hoje, você encontra inúmeros cursos gratuitos na internet, gratuitamente. Então, não tem mais a desculpa, né? De eu não consigo, eu tenho que estudar. Só percorrendo um pouquinho mais sobre essa questão, doutora. Então, qual vai ser o grande diferencial do profissional, do novo profissional, antes pandemia e pós-pandemia? Qual a grande mudança de tudo isso daí? Capacidade de adaptação. Não é o mais inteligente das espécies que vence e nem o mais forte, como diria Darwin. É aquele que mais consegue se adaptar. Vamos pegar uma realidade, né? Eu vou falar enquanto professora. Então, eu trabalho em 2 instituições, né? Eu vivo no meio de professor do corpo acadêmico. Então, eu tenho professores que amam de paixão a aula digital, mas eu venho de um histórico de professores que odeiam isso, odeiam. E esses professores tiveram que se reinventar da noite para o dia. Então, ou se adapta, ou tá fora. O aluno também. Eu escuto muito dentro da sala de aula o aluno fazer uma crítica com o ensino à distância. Mas o problema nosso aqui não está no ensino à distância, está na falta de capacidade de eu ser protagonista da minha carreira. Eu não preciso ter alguém falando para mim que eu tenho que entrar, acessar a aula e estudar. Quando eu me coloco numa posição de profissional, eu já tenho que partir do princípio de que eu sou uma pessoa adulta, não preciso mais estar sob a tutela de ninguém. Então, o que me faz crescer é assumir, sabe? É deixar de ser menino, virar homem, deixar de ser menina, virar mulher, para poder entrar no mercado de trabalho. Então, nós temos uma crise muito grande, sabe, Macruz, entre idade cronológica, que é os anos que nós temos, quantos anos hoje, e a nossa idade kairos, que é a nossa idade emocional. Então, a gente vê muitas pessoas inseridas no mercado de trabalho com 25, 30 anos cronologicamente, mas a idade emocional dessa pessoa é de 12 anos. Ela quer que o chefe vá falar para ela fazer o curso, ela quer que o professor ligue lá na casa dela para dizer que ela tem que entregar o trabalho. Então, esse profissional que não acordar, que não se adaptar a esse novo momento, ele está fora também, sem dó. E você está falando isso, eu também gostaria de dizer que, no meu caso,
eu fiz administração, fiz direito, fiz mestrado em ciências. E até hoje, estou com 43 anos, e até hoje eu assisto aulas especiais, aulas como ouvinte na Unicamp, na GV. E acredito que isso não vai acabar nunca, né? Vai demorar só a vida toda. Não vai. Não vai, Macruz. Tá. Mais uma perguntinha que o pessoal deixou. Para quem se acostumou com o home office, para quem se deu bem com o home office, como que esse profissional deve se preparar para a volta do mercado de trabalho? Macruz, acordar cedo, tomar banho, tirar o pijama, vestir a calça e trabalhar. Então tá não tem solução, cara. É isso aí. Eu tenho Bom, que pessoal, eu espero que vocês não estejam bravos com a doutora, que ela é muito sincera, né? Eu tenho que me readaptar. Entendeu? Então, novamente, volta o quê? A minha capacidade de adaptação. Eu tive que me adaptar hoje em casa, montar o meu escritório na sala da minha casa. Amanhã, eu tenho que novamente ter essa minha capacidade de me readaptar. E a minha flexibilidade para conseguir conviver no ambiente que eu estou vivendo hoje. Então, aquele profissional que a gente tinha, né? Que a gente brinca muito, né? O perfil Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou fazer assim. Para hoje, não dá. É a readaptação. Eu tenho que estar o tempo todo me readaptando. Tá. No caso específico, mais uma pergunta. No caso específico daquele pessoal, que a quarentena pegou praticamente todo mundo, né? O isolamento pegou praticamente todo mundo. Então, como que eu vou falar para aquela pessoa que, por algum motivo, ela ficou em casa, mas não se preparou, ela ficou em casa, mas não assistiu cursos gratuitos, porque a gente pode ter cursos hoje da USP, do Veduca, da própria GV. A senhora entende que ainda existe tempo para que essas pessoas possam retomar uma nova preparação para o mercado de trabalho pós-pandemia? Olha, Macruz, vamos imaginar uma corrida. Vamos imaginar a corrida São Silvestre. Tem gente que já está no término dessa corrida, que foram as pessoas que entenderam no primeiro momento que elas poderiam se atualizar e elas vão. Acabou agora a pandemia, esse povo já está correndo, está lá na frente. Quem não estudou, ele tem que começar agora, porque não tem opção, né? E ele vai ter que correr muito para alcançar quem já estava lá na frente, porque teve gente que já se desenvolveu, né? Que estudou, que aprendeu coisas novas, que já entendeu esse cenário. Ele tem chance? Claro que tem. Tem que começar hoje isso, entender que é agora. Entender que é agora. Tá? Ele tem que fazer, não vai ter outra opção, entendeu? Não tem o que fazer. Né? Uma pergunta, só percorrendo mais essa situação. Mais uma vez, pessoal, deixem as perguntas que a gente vai responder. Doutora Érica Belon é uma das maiores gestoras de carreira do Brasil. Então, o que ela está falando, ela tem propriedade, ela trabalhou, ela estudou e tem testemunho de vida que ela transformou vidas, transformou pessoas em desempregados, em desiludidos, em pessoas de sucesso. Então, ela tem muita propriedade em falar o que está falando. A próxima pergunta é, quando o profissional voltar, né, voltar ao mercado de trabalho, o que você acha que são as principais diferenças na forma de agir e trabalhar? Qual vai ser as principais diferenças no agir e trabalhar no pós-pandemia? Macruz, eu penso assim, que houve uma ruptura, né, muito grande das nossas habilidades, das nossas competências. Você pega, por exemplo, o último Fórum Mundial que aconteceu na cidade de Davos, eles elencaram 10 competências como sendo competências essenciais para os profissionais sobreviverem no mercado de 2020. Considerando que quando eles escreveram isso, nem se passava pela cabeça deles o que nós enfrentaríamos nessa pandemia. Mas tem uma competência que eles dizem, né, dentro dessas 10, uma que eu diria para você que essa talvez seja a mais eficiente, que cai exatamente no quê? Na minha capacidade de desaprender e reaprender coisas. Esse momento é o momento que eu tenho que desaprender algumas coisas, como, por exemplo, vou falar por mim, eu tenho um cliente de São Paulo que antes da pandemia, ele gastava a tarde dele para vir até o meu escritório, porque ele queria ter uma reunião comigo face a face. Que ele não entendia que ele podia fazer isso comigo pelo Zoom. Isso teve que ser rompido, queira ou não. Hoje, ele entendeu que ele não precisa mais passar a tarde inteira na rua, gastar gasolina, vir até Itu, percebe? Então, eu penso que entender que eu vou precisar desaprender coisas e reaprender coisas novas
Está aí o grande segredo. E isso foi uma das habilidades colocada no Fórum Mundial da cidade de Davos agora, na Suíça, de 2020. Então, vamos falar. De uma forma ou de outra, também é um fato que pessoas ficaram desempregadas, né? Elas perderam seus empregos, os CLTistas, né? Sim. Os CLTistas, os MEIs conseguem se virar um pouco mais, né? Mas os CLTistas perderam emprego, então estão desempregadas. Quais são as dicas que você daria para quem, nesse momento, está desempregado? É só enviar um currículo e pronto? O que seria as dicas que você daria? E, pessoal, quem está desempregado, presta atenção no que a doutora Érica vai falar, que são dicas importantes. Quais são as dicas que a senhora daria para quem está desempregado, doutora? Primeira coisa, Macruz, até aproveitando, respondendo aqui uma pergunta que foi a Regina Lonardi que colocou aqui respondendo isso. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é investir no LinkedIn. É ir no perfil dela do LinkedIn e investir naquele perfil. Inclusive, tem cursos ensinando vocês a montar um currículo, a montar o perfil do LinkedIn, né? Inclusive, eu dou aula de LinkedIn, eu ensino os meus alunos a montarem o LinkedIn. Então, é investir no primeiro momento no seu LinkedIn. O LinkedIn não é recorte e cola de currículo. Até se o pessoal quiser, me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser, depois posso também passar, sem problema nenhum. Então, o primeiro item é o LinkedIn. Segundo item, para quem está fora do mercado, é não perca a sua esperança. Primeiro que muitas pessoas perderam o emprego, não foram pessoas porque não tinham competência, muito pelo contrário, como eu falei para vocês, muitas vezes a falta de competência estava na gestão da empresa, que não tinha um caixa para suportar a crise e precisou colocar gente muito boa fora no mercado, né? Tirar essas pessoas e colocá-las no mercado. Então, essas pessoas não podem perder a esperança. Terceira dica que eu diria para vocês, agora é o momento de buscar o quê? Networking, relacionamento. Os meus relacionamentos serão fundamentais para me ajudar, serão as minhas pontes para eu poder retornar ao mercado de trabalho. E eu volto a falar para vocês também. O que é que vocês têm que pensar? Qual é o seu diferencial? Por que eu devo contratar você? Essa pergunta tem que ficar na nossa cabeça enquanto candidato. Por que eu contrato? Por que você vai contratar a Érica e não uma Cruz? Eu tenho que pleitear por causa própria, eu tenho que saber me vender. Então, você tem uma habilidade de um marketing pessoal para você, né? O que a gente chama de personal brand, a sua marca pessoal. Eu preciso aprender a me vender. Só que para eu me vender, eu tenho que saber quais foram os 3 últimos resultados que eu dei na empresa em que eu passei, né? Quais são os destaques da minha carreira. Aí nós estamos levando uma entrevista num patamar maior, que é algo que as pessoas, infelizmente, não têm maturidade, às vezes, de discutir sobre a sua própria carreira. E são pessoas muito boas. Tanto que, quando você fala de salário, né, você aborda o candidato. Quanto que você quer ganhar? A pessoa não sabe responder, porque ela não tem noção do valor que ela tem. Por que ela não tem noção do valor que ela tem? Porque ela não sabe o resultado que ela dá para a empresa. Então, uma coisa vai desencadeando outra, né? Então, eu diria isso. Essas 3 dicas eu acho que são fundamentais para quem precisa retornar ao mercado. E só uma questão, com a questão do currículo, porque eu confesso também, como a gente recebe muito currículo, repito, né? Eu queria que a senhora percorresse um pouco como a pessoa pode fazer currículo, como deve ser feito o currículo. O currículo, ele tem que ser... Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, foi até bom você fazer essa pergunta, porque existe um mito muito grande que se diz assim, Érica, eu tenho que fazer meu currículo só em uma página? Não, isso não é verdade. Currículo de uma página, gente, é o currículo do graduando. A pessoa que está lá na faculdade, terminando a faculdade, que ele está fazendo o estágio dele. Você concorda que esse sujeito, esse profissional, eu consigo colocar as habilidades dele numa página? Agora, eu vou para o mercado de trabalho. Vamos imaginar que eu fechei a minha empresa, não tenho mais empresa, e eu quero trabalhar numa empresa, sei lá, na área de treinamento de uma empresa. É humanamente impossível colocar o meu currículo em uma página. É lógico que eu não vou ficar enchendo linguiça no meu currículo, falando mais do mesmo, colocando curso que não tem nada a ver. Eu vou mandar lá o meu currículo para trabalhar na área de treinamentos no RH. Eu não vou colocar que eu fiz um curso de massoterapia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu vou colocar aquilo que é essencial para a minha empresa. Então, a primeira coisa é não se prender com essa história de colocar tudo numa página, porque às vezes você perde a vaga porque você não colocou coisas relevantes. A segunda coisa que tem que ter no seu currículo, que é fundamental,
é o link do LinkedIn. Hoje tem empresa que não quer mais currículo. A gente, quando mandava os currículos, a empresa vinha pedir o LinkedIn. Por isso que o seu LinkedIn tem que estar melhor até do que o seu próprio currículo. Tá? Então, é você ter ali no seu LinkedIn o seu próprio currículo. Terceiro, você tem que destacar as experiências anteriores que você teve. Isso é fato, mas uma coisa, não adianta você colocar para mim que você trabalhou. Vou dar um exemplo qualquer. Então, vamos imaginar que você trabalhou na Heineken e a sua função foi assistente administrativo. Tem gente que me manda o currículo dessa forma. Você precisa se vender. O que um assistente administrativo ele faz? Ele trabalha desde a portaria, por exemplo, de uma multinacional, até como auxiliar da presidência da empresa. Eu posso registrá-lo como assistente administrativo. Então, ali é o momento de você colocar as funções que você desempenhou. Ali que é onde você se vende. Que você cuidava de planilhas de Excel, que você fazia... Eu preciso saber o que você fazia. Então, isso é uma dica que é fundamental e eu percebo que as pessoas não colocam no seu currículo. Ela coloca o cargo. E, às vezes, o cargo não me diz nada sobre o que você fazia dentro da empresa. Tá? Eu acho que essa dica é bastante boa também. Então, pessoal, a gente está quase encerrando aí. Eu acredito que eu posso falar pela doutora Érica Belon também, que se a gente for interesse do pessoal, a gente pode fazer uma segunda sobre essa, porque para mim, sim, essa entrevista, essa live foi muito rica, foi muito boa. Eu tenho certeza que quem assistiu saiu melhor do que entrou dela, mas também acho que a gente pode se comprometer, doutora, de poder fazer outras claro, no sentido de ajudar a capacitar mesmo, né, nos próximos momentos. Então, a gente termina, estamos aí vendo as perguntas. Teve pergunta, Dani? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Vou fazer alguma pergunta. E como sobreviver em empresas com pessoas que não te valorizam no trabalho? Deixa eu responder essa pergunta, que é uma pergunta que eu falo muito na minha live, sabe? Eu diria para você que você não deve sobreviver numa empresa onde as pessoas não te valorizam, porque você é profissional. A partir do momento em que você trabalha num local onde você tem um gestor que não te valoriza, onde a empresa não te valoriza, você tem que agradecer a oportunidade de ter passado por esse local e buscar uma nova oportunidade. Nós temos que enxergar as empresas de forma totalmente diferente como as pessoas enxergam, porque as pessoas enxergam patrão, funcionário. Não é isso. O patrão é meu cliente. As empresas que eu trabalho hoje como CLT, eu sou funcionária do CEUNSP aqui há anos e sou funcionária da Universidade Salesiana. Tanto o CEUNSP quanto o Salesiano, eles são os meus clientes. Eu sou seletista lá, bato cartão, tudo bonitinho. Mas só que eles são meus clientes. Quando eu olho para a empresa que eu trabalho enquanto meu cliente, eu me dou o melhor. Eu vou lá e dou o meu melhor dentro da sala de aula, porque eu preciso satisfazer o meu cliente. Agora, quando eu olho por outro aspecto, que eu só sou a funcionária e ele é meu patrão, então eu dou aquela aula meia boca. Então, e aí, enquanto meu cliente, né? Se aquele meu cliente não está me atendendo bem, o que eu, Érica, vou fazer? Eu vou trocar de cliente. Então, nós não devemos permanecer em empresas em que a gente não tenha perspectiva de crescimento, porque você vai ficar ruim no mercado, a sua performance fica baixa, mas a empresa continua. E se amanhã ou depois você quer sair de lá, você perdeu muito tempo dentro de uma empresa que não te tratou com respeito, porque se você trabalha direito, você chega no horário, você cumpre com as suas coisas, você tem que trabalhar em locais em que você é celebrado e não tolerado. É isso que vai fazer com que você cresça na carreira. E não tenha medo de sair, porque no mercado, gente, é o inverso, tá? Sobra vaga, falta gente qualificada. Então, se você se enquadra na questão da qualificação, você não faz parte, você não vai brigar com essa galera que está desqualificada. Não, a sua briga é minimamente. Isso que você falou é um fato, pessoal. Sobra vaga. Sobra vaga. Não tem gente preparada para assumir essa vaga. A gente recebe vagas de trabalho diariamente aqui, dezenas. Esse não tem. A gente fala pela gente também, que a gente também faz o trabalho de recolocação. A gente não encontra, Macruz. Eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que é chocante para mim. A gente pega currículos de alunos graduados, né? Alunos em graduação.
com erros de português, assim, gravíssimos. A empresa não vai contratar você se você não souber escrever, porque como é que você vai passar um e-mail em nome da empresa com erros gravíssimos de português, né? Então, a pessoa, é por isso que a gente volta lá no início da conversa. Se eu não souber, se eu não estudar, se eu não me qualificar, eu não vou permanecer nesse mercado. Mais uma pergunta, doutora. Pode Ótima falar. essa resposta, viu? Muito obrigado. Eu tenho certeza que quem está ouvindo está podendo sair melhor do que entrou. Você acha que o mundo mudou no pós-pandemia do Itu Delivery? Mudou. Se eu acho que o mundo mudou, eu acho que nós percebemos nessa pandemia que nós precisamos minimamente para sobreviver. Eu acho que essa pós-pandemia fez a gente olhar que não adianta se você é rico ou se você é pobre. Se não tiver um respirador, você morre. Eu acho que nos trouxe esta sobre isso, sabe? Sobre essas questões emocionais, mais humanas, fez com que a gente olhasse para dentro da gente. Mas também, o que mudou? Mudou para aquele empresário que percebeu que ele não precisa de 40 pessoas na equipe dele, que ele consegue dar conta com 5. Foi o momento que ele conseguiu enxergar quem realmente faz e quem não faz. Foi um momento de mudança para aquele funcionário, talvez, que ele precisava só daquele empurrãozinho para ele se tornar uma MEI, né? Que eu queria dizer isso para você, não tenha medo de se tornar empresário, porque quando a gente não tem coragem de viver o nosso sonho, a gente é pago o resto da vida para viver o sonho da outra pessoa, né? Então eu acho que mudou o quê? Nós mudamos o quê? Eu acho que de certa forma renovamos a nossa mente com a pandemia. Maravilha. Então é isso, pessoal. Tem mais pergunta, Dani? Não tem mais pergunta. Mais uma vez agradeço a presença da doutora Eu que agradeço. Erika Belon. Se nos prontificamos aqui, certo, doutora? Se o pessoal entender que vale a pena a gente percorrer mais um pouco sobre esse assunto, a gente faz uma live de novo, explicando mais minuciosamente como fazer o LinkedIn, como se preparar, né? Trazendo os links, trazendo já os sites que possam ser utilizados para o pessoal começar a se preparar. Mas eu tenho certeza que quem está desempregado e ouviu e viu o que foi dito aqui, com certeza saiu melhor do que entrou. As perguntas foram respondidas. E repito, se o pessoal quiser, pessoal, estamos às ordens para fazer uma próxima. E aí, um assunto interessante, Macruz, algo interessante também para se falar, é essa questão da necessidade de estarmos emocionalmente preparados. Talvez seja um assunto importante para falar sobre a nossa inteligência emocional. Tá bom. É isso, pessoal. Deixe as suas perguntas, esse vídeo vai estar salvo, vocês vão poder assisti-lo de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Belon, sabe que eu sou seu fã, né? Então, sou suspeito para falar de você. Obrigada. Mas é isso, pessoal. Na terça-feira que vem, às 19 horas, a gente vai estar fazendo uma live com o prefeito Guilherme Gazzola, tratando de temas como esse. Como a coisa vai ficar, pessoal, tá? Mais uma vez, se precisar, a gente faz mais uma, mas eu achei que foi sensacional. Muito obrigado, doutora Erika Belon. Um grande abraço no coração de todos que estão olhando. A Regina está falando para a gente dar um sorriso para ela tirar foto. Feliz! Macruz, eu queria parabenizar você, viu? Pela sua iniciativa, por tudo que você faz pela cidade. Nunca tive a oportunidade de dizer isso para você, sem a mínima demagogia, porque eu não preciso disso. Mas eu queria de coração, viu? Talvez você não tenha noção do impacto que você causa na vida das pessoas. Então, você é um cara que merece realmente estar aí onde você está de verdade. Eu não preciso fazer isso, não preciso disso, você me conhece. Mas eu queria dizer isso para você, tá? Parabéns para você pelo que você faz pela cidade, porque você também não precisava se desgastar do jeito que você se desgasta, com trocentos grupos de WhatsApp, porque a gente sabe, vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. Você é um dos únicos que a gente vê 24 horas rodando atrás das pessoas. Então, parabéns mesmo. É que eu faço o que eu gosto, mesmo. Eu faço o que eu gosto, doutor. Eu tenho amor para aquilo que eu faço mesmo. Mas é nítido eu acordo amarradão para trabalhar. E assim, se tem uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, e que a pandemia, na minha opinião, forçou todo mundo, é que tem que ajudar o próximo, não tem saída.
Todas É as isso aí. religiões falam a mesma coisa. Mesma coisa. Os cristãos, os budistas, quem quer que seja. Eu sou cristão. É fazer o melhor ao próximo. É o amor, é ajudar o próximo. Esse é o caminho. Não tem outro. Não Não tem tem. outro. E assim, é louvável a sua posição. É louvável, né? Porque a gente sabe disso. É louvável, porque você está numa posição que a gente sabe que é muito mais fácil as portas se abrirem para você e você faz esse papel. Você abre as portas para que outras pessoas entrem. Então, que Deus Obrigado, abençoe doutora. você, viu? Deus abençoe Obrigado. muito Eu acho que você, seu é trabalho. demais para mim isso já, viu? Não é Nessa área já verdade, tá eu tinha que demais. falar isso. Eu tinha que falar. E parabéns Tá bom. mesmo. Porque quando Obrigado. as pessoas precisam ser honradas, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo agora aqui. Abrir a live e falar para todo mundo. Porque quando a pessoa faz as coisas certas, a gente tem que falar. E são pouquíssimos o que faz o que você faz. Então, parabéns e obrigado por você ajudar tanta gente do jeito que você ajuda. Obrigado eu, Tá doutora. bom? Pessoal, se vocês quiserem mais informações, entrar em contato com a gente no 941-878-499, 941-878-499. Mas é isso, a palestra Empregabilidade pós-pandemia se encerra por aqui e ficamos à disposição se a gente for fazer uma próxima com a doutora Érica Beron, uma das maiores gestoras de emprego, de trabalho desse país. Obrigado, doutora. Um beijo no Beijo. coração. Tchau, tchau.